Amigas, amigos, olá! Houve a recente viagem da comitiva brasileira ao Oriente, entre outros à China, e durante a viagem brasileira à China também foi realizada a quarta edição do Fórum China-CELAC. CELAC é a Comunidade Latino-Americana e Caribenha de Estados, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Nesse fórum, neste quarto fórum, foram acordados uma série de protocolos, uma série de memorandos entre os países latino-americanos e o governo chinês. Vamos no vídeo de hoje tentar atingir 2 ou 3 objetivos. Primeiro, identificar alguns aspectos importantes deste fórum China-CELAC. Na sequência, vamos trabalhar alguns aspectos relacionados especificamente à relação bilateral China-Brasil, portanto, para além do contexto das relações China-CELAC. E vamos finalizar com um terceiro e último objetivo. A viagem do Brasil à China teve uma cobertura pela chamada grande imprensa, mídia corporativa, muito focada no suposto problema da gafe da primeira-dama Janja num jantar com as autoridades chinesas, com o presidente chinês. Mas será que foi uma gafe? Não, a resposta é não. E a segunda e mais importante coisa, será que não havia nada mais importante para se noticiar do que esta falsa notícia? Então vamos testar essas 2 ou 3 coisas no nosso videozinho de hoje, começando então com a ideia de CELAC. O que é CELAC? Nós encontramos aqui, vejam, CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi fundada em 2010. Ela tem 33 países, sendo um fórum intergovernamental, diplomático e político. Ele se presta à integração regional em diferentes áreas. Cuidado! Nós temos várias instâncias de integração regional. Temos, por exemplo, a ALAD, a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Para que ter todas essas diferentes instâncias de integração? Enquanto a ALAD, que foi fundada em 1980, tem um olhar principalmente para as questões econômicas e um olhar secundário para as questões políticas, a CELAC faz o contrário. Ela tem um olhar principalmente para as questões diplomáticas, institucionais, para as relações internacionais entre esses países, destes países com o restante do mundo, né? Portanto, é um fórum de alcance muito mais político. Então, quais são esses focos da CELAC? Está marcado aqui, vejam, educação, desenvolvimento social, cultura, transporte, infraestrutura, energia, desarmamento nuclear, mudança climática e problema mundial das drogas, o que também se traduz como problema de segurança regional. A gente já vai tocar nesse assunto, tá legal? Então nós temos a CELAC, um fórum político institucional entre os países latino-americanos e caribenhos, do qual o Brasil é membro fundador. O Brasil é membro fundador lá em 2010, mas entre 2020 e 2023 o Brasil se ausentou, o Brasil se retirou durante o governo Bolsonaro. A CELAC é um fórum que reforça a condição de autonomia dos países latino-americanos no cenário internacional mundial, dentro de uma política externa que procurava colocar o Brasil como capacho dos Estados Unidos, em especial do final de governo Donald Trump. O governo Bolsonaro retirou o Brasil da CELAC, mas o Brasil voltou em 2023, agora no primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula. A CELAC não está preocupada apenas com a integração político-institucional dos próprios países latino-americanos, mas, como eu falei há pouco, no lançamento desses países em relações internacionais. A CELAC mantém cooperação internacional com a União Europeia, com a Rússia, com a Índia, com a Coreia do Sul e com a China, entre outros países. Vamos focar a partir de agora nessas relações entre a CELAC e a China, nos diferentes fóruns, nas diferentes reuniões China-CELAC, e focando agora na nossa última reunião. O primeiro fórum China-CELAC foi de 2015, foi o fórum inaugural lá no território chinês. E vejam, era 2015, né? A tinta ainda estava fresca da iniciativa Cinturão e Rota, BRI na sigla em inglês, a nova Rota da Seda. A China buscava muito fortemente alinhamentos internacionais do ponto de vista econômico, diplomático, para reforçar a sua nova Rota da Seda, e nada melhor do que
do que buscar alinhamentos com países os mais distantes da China aqui no continente americano, aqui na América Latina. Nesta primeira reunião, havia algumas propostas um tanto ambiciosas do ponto de vista dos investimentos, propostas ambiciosas do ponto de vista das relações comerciais, a ampliação da atividade comercial, do fluxo comercial entre a CELAC e a China para 500 bilhões de dólares nos 10 anos seguintes à primeira reunião de 2015. Investimentos chineses que deveriam subir para 250 bilhões de dólares na América Latina e a criação de um fundo de 35 bilhões de dólares para a energia, um fundo para infraestrutura de energia, focando principalmente naquilo que viria a ser chamado de transição energética. Este foi o primeiro fórum. Seguiram-se outros 2 até o nosso fórum atual. Em 2018 nós tivemos mais uma reunião no Chile e em 2021 uma reunião em formato virtual, tendo em vista ainda existirem as restrições de distanciamento social da Covid-19. E finalmente, agora em 2025, nós tivemos o último fórum até agora, o mais recente fórum de 2025, onde nós temos fortalecimento dos laços políticos dentro do contexto do avanço do tarifaço do Donald Trump. Notem, os países latino-americanos e a China também têm uma visão das relações internacionais pautada pela ideia de multilateralismo, de nós termos normas, regras que são acordadas entre os agentes internacionais. Os Estados Unidos, em especial em governo Donald Trump, têm uma lógica de unilateralismo. Então, os Estados Unidos mandam e os demais países dizem sim, senhor. Mas com o Fórum CELAC-China, nós temos um reforço dessa ideia dos países do sul global e da potência mundial China em favor do chamado multilateralismo. Entretanto, há um probleminha no nosso slide até aqui. Desde o Fórum de 2021, nós temos a ideia de fortalecimento de laços políticos, compromissos diplomáticos. Será que a CELAC, que é um fórum principalmente, como eu disse há pouco, político-institucional, fica só no discurso, fica só no blá blá blá? A resposta é não. Vamos nos lembrar da proposta do primeiro fórum de 2015 e vamos pensar no que já foi atingido até 2025, nos 10 anos depois. Se havia perspectiva de um fluxo comercial crescendo até 550 bilhões de dólares, este valor já foi atingido no ano passado. Hoje nós estamos em 550 bilhões de dólares de fluxo comercial entre China e países da América Latina e Caribe. Nós temos ainda investimentos chineses que deveriam subir para 250 bilhões de dólares, subiram para 600 bilhões de dólares. Então a ideia desse intercâmbio diplomático institucional, mas mais do que isso, em investimentos em atividade comercial, é uma realidade entre os países latino-americanos e a China. E o que se debateu agora nesse último fórum em 2025? Eu separei aqui para vocês primeiro o programa Solidariedade, um programa de vigência de 3 anos, com visitas de 300 membros de partidos políticos de países da CELAC à China por ano para a melhoria das condições de governança. A ideia é o político brasileiro, argentino, o político panamenho visitar a China e ver, ter uma experiência in loco das políticas que são implementadas, políticas de segurança, políticas de transporte, políticas ambientais e assim sucessivamente, estreitando, portanto, esses laços de parte a parte. Mais ainda, programa de desenvolvimento, aumento das importações de bens e serviços da CELAC pela China, o que é uma coisa muito positiva para ambas as partes. A China precisa desesperadamente de commodities que a América Latina exporta. E a América Latina pode e deve, em especial países como o Brasil, que tem bases industriais, utilizar isto para diversificação das suas exportações para a economia chinesa. Mas, ainda no programa de desenvolvimento, cooperação digital com 5G e comunicações em geral, um programa que está orçado em 9,2 bilhões de dólares. Programa civilizacional com investimentos em preservação e conservação de locais históricos e sítios arqueológicos. O programa Paz para segurança, treinamento policial, cibersegurança, contra-terrorismo e controle de narcotráfico. Agora, já comecem a se dar conta da dimensão geopolítica inerente a um encontro como esse. Qual é a potência que tradicionalmente tem relação com estes itens de segurança
junto à América Latina? É claro, Estados Unidos. A partir do fórum, a partir da aproximação dos países latino-americanos com a China, nesses quesitos de segurança, nós temos um aumento da influência chinesa que entra em choque com a influência americana junto à América Latina. Não é apenas em atividade comercial que se faz isso, é de forma ampla, é de amplo espectro a ação, inclusive nas perspectivas políticas domésticas de cada país, nas perspectivas institucionais. E para finalizar ainda, o programa Conectividade entre Pessoas, com 4.000 bolsas de estudos para alunos e professores. Notem como isso é muito importante, em especial no atual momento. É sempre muito importante, porque nós estamos falando da produção de cérebros e da potencial fuga de cérebros. A ideia de formação de força de trabalho de altíssima qualificação. E a gente encontra no cenário atual um problema gravíssimo nos Estados Unidos, com o governo Donald Trump tendo iniciativas que foram recentemente derrubadas na justiça, mas apenas liminarmente, o governo Trump tendo iniciativas de bloquear estudantes estrangeiros em Harvard. São 7.000 estudantes, quase 7.000 estudantes estrangeiros na Universidade de Harvard. E para onde iriam esses estudantes? Vejam o que a China está fazendo dentro dessa reunião China-CELAC. 4.000 bolsas de estudos para estudantes da América Latina, para estudantes e professores da América Latina. Mais 10.000 oportunidades de treinamento, sendo que elas são focadas principalmente na questão do combate à pobreza. 300 dessas 10.000 são focadas especificamente para o combate à pobreza. 10 dramas de TV e programas audiovisual premium, anualmente traduzidos mutuamente entre a China e os membros da CELAC. Isso é muito legal no que diz respeito ao desenvolvimento da produção audiovisual. Nós temos um crescimento novamente do cinema brasileiro. Tivemos o sucesso do recente filme no Oscar, Ainda Estou Aqui. Agente Secreto, este ano, começou bastante bem, né, com 2 premiações no Festival Francês, no Festival de Cannes. Então a ideia de um intercâmbio audiovisual entre a América Latina, que é um bom mercado consumidor, é um tradicional excelente mercado consumidor, e a China, que dispensa comentários, é bastante bem-vindo para o audiovisual de ambas as partes. E, finalmente, isenção de vistos de turistas para entrada na China para nacionais da Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai, facilitando, portanto, o intercâmbio turístico de parte a parte e ainda com ganhos, consequentemente, econômicos ligados ao turismo. Agora eu gostaria de destacar principalmente as ideias do Programa Solidariedade, o Programa Civilizacional e o Programa Conectividade entre Pessoas. E por que destacar esses 3? Porque eles estão ligados, como eu acabei de falar, com a ideia de turismo. Voltem de novo ao programa civilizacional, né, e a ideia de sítios arqueológicos. Vamos pensar Machu Picchu, Peru, tá? Então há necessidade de investimentos para viabilizar a conservação e preservação do patrimônio histórico, mas também para potencializar a visitação de pessoas a essas regiões. E daí o dinheiro de investimento chinês pode ser bastante bem-vindo. Mais do que isso, todos esses 3 programas se encaixam muito fortemente no chamado soft power que é o poder brando, não é? O poder fofo, como já disse uma amiga muito adequadamente, poder fofo, a ideia de um reforço de poder entre países, mas que não se faz através do constrangimento político, não se faz através da pressão econômica ou da pressão militar. É a ideia de poder brando, poder fofo. E todos esses 3 programas, Solidariedade Civilizacional e Conectividade entre Pessoas, reforça essa ideia de soft power regional, soft power desta região com o restante do mundo. Mas essas são vantagens que a América Latina e a China podem ter a partir do Fórum. E quais são as vantagens específicas que o Brasil pode colher no crescimento da relação, na intensificação da relação com a China? Vamos debater isso a partir de agora. Primeiro com a ideia da ferrovia transoceânica. Vejam, nós temos aqui uma reportagem
da Clique Petróleo e Gás. China vai investir 100 bilhões no Brasil para a construção de uma das maiores ferrovias transoceânicas de todos os tempos, desde o litoral da região sudeste do Brasil, atravessando a região centro-oeste, parte da região norte, atravessando todo o território peruano até o porto de Xangai. Isso não é um projeto para quem sabe um dia vai acontecer, ele já está em andamento. Ele não é para a semana que vem, mas ele já está em andamento. O porto de Xangai já foi concluído. O porto de Xangai tem algumas peculiaridades em extensão, em área para atracação de mais embarcações e principalmente com a profundidade necessária para que haja a atracação de navios de maior porte, que são navios de transporte de minérios, navios de transporte de contêineres, que atendem às demandas de volumes de matérias-primas, energias exigidas pela economia da China. Isso já é uma realidade, criando, portanto, um potencial de interligação entre a China e a América Latina através do Oceano Pacífico. Isso é uma muito grande vantagem para o Brasil, porque hoje nós temos um comércio com a China que parte, por exemplo, de Santos. Do Porto de Santos se demora, por exemplo, 45 dias, até 45 dias, para que essas mercadorias cheguem de Santos até a China e vice-versa. E por Xangai. Xangai é um porto lá no Oceano Pacífico, lá no Peru, e o tempo de transporte é de 23 dias, e, portanto, diminui significativamente o tempo de transporte. Claro que esta obra é uma obra de envergadura, precisa atravessar áreas de floresta amazônica e com todos os problemas socioambientais decorrentes, precisa atravessar áreas dos Andes peruanos, com todos os problemas de engenharia decorrentes. Então, esta obra é de longo prazo, mas ela está sendo implementada, então é uma realidade para os próximos anos. E cuidado para não confundir ferrovia transoceânica com corredores bioceânicos, tá legal? A denominação seria parecida, mas são coisas diferentes. Enquanto a ferrovia transoceânica é transporte, obviamente, ferroviário, os corredores bioceânicos são rodoviários e parcialmente ferroviários. Nós temos o proponente externo, é a China o principal financiador para esses três países, China, Brasil e Peru, na ferrovia transoceânica. Para os corredores bioceânicos, são países da própria região, em especial Brasil, Paraguai, Chile, também Argentina. Principais participantes, né, Brasil, Peru e China na ferrovia transoceânica, enquanto aqui na região, aqui regionalmente, nós temos Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, nos corredores bioceânicos. O estado atual, né, na ferrovia transoceânica, há obras iniciais, ela é um projeto em última instância, enquanto o corredor bioceânico já tem obras que estão em funcionamento. Foco: commodities para a China, na ferrovia transoceânica, nos corredores bioceânicos, exportação de commodities sim, mas a partir também de uma lógica de integração regional. Nós temos aí os mapinhas que mostram o trajeto da ferrovia transoceânica e um mapinha que mostra o trajeto de um dos corredores bioceânicos, tá certo? Então não confunde uma coisa com a outra, corredor bioceânico com a ferrovia transoceânica. E para fechar ainda uma última coisa relacionada especificamente ao Brasil. Agora no começo de 2025 foi ventilada pela imprensa, de forma bem fugidazinha, né, uma proposta do governo chinês de doação de lotes de caça J-10 da China, de fabricação chinesa, para a Força Aérea Brasileira. Caças de, portanto, defesa aérea, de superioridade aérea, de interceptação, tá legal? E o Brasil muito rapidamente declinou dessa proposta porque o Brasil alegou que está focado no programa Gripen para a substituição dos nossos caças F-5 e não teria margem para novos caças neste momento, o que seria estranho, né? Porque seriam caças mediante doação. Doação por quê? Porque a China é um país filantrópico, ela fica doando caças para os outros países? Não. Seria um acordo. O Brasil cederia a utilização da base de Alcântara para a China e, em contrapartida, a China faria a doação destes lotes de aeronaves. E por isso que o Brasil declinou tão rapidamente,
Porque o Brasil não pode ceder a base de Alcântara em uma perspectiva geopolítica e uma perspectiva legal. O Brasil está, sim, na área que os Estados Unidos consideram o seu quintal. O Brasil não quer ser quintal, ou normalmente, pelo menos, não quer ser quintal dos Estados Unidos, mas a relação Brasil-Estados Unidos é uma relação delicada. E nós temos, de 2019, o Acordo de Alcântara, no qual o governo brasileiro cedeu aos Estados Unidos a utilização da base para lançamento de foguetes lá no Maranhão. E neste acordo se pressupõe o quê? Vejam que acordo vantajoso. O aluguel para lançamento de foguetes pelos Estados Unidos e países parceiros. E o Brasil? O Brasil entra com o quê? Garante a proteção de patentes e fica proibido de usar recursos de Alcântara para o desenvolvimento próprio de tecnologia de lançamento de foguetes. Foi interessantíssimo esse acordo que foi realizado, né? Então, os Estados Unidos pagam um valor em dinheiro, uma merreca, para o Brasil, para ele poder lançar, para os países parceiros dos Estados Unidos poderem lançar foguetes da base de Alcântara. Lembrando que Alcântara está próxima do Equador e, portanto, tem uma vantagem muito grande na economia de combustível no lançamento de foguetes para a colocação de satélites em órbita. E o Brasil, o que ele ganha com isto? Bom, o Brasil se compromete a proteger a propriedade intelectual americana, não vai vazar a propriedade intelectual americana. E ainda se compromete a mais uma coisa. Vejam, os Estados Unidos estão dando um dinheiro para o Brasil e o Brasil se compromete de que não vai utilizar esse dinheiro para o seu próprio desenvolvimento científico de produção de veículo lançador de satélite. É incrível o Brasil fazer um acordo através do qual o Brasil se limita num setor tão importante tecnológico e geopoliticamente. Quem poderia ter feito esse acordo? Ninguém mais, ninguém menos do que o governo Bolsonaro, que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos. Mas vamos piorar com dois aspectos desse acordo. Esse acordo pressupõe que o Brasil não faça cessão da base, libere a base para lançamento de foguetes de países que não fazem parte do regime de controle de tecnologia de mísseis. É um acordo internacional. E daí, se o país não faz parte desse acordo, segundo o acordo Brasil-Estados Unidos em relação à base de Alcântara, ele não pode utilizar a base de Alcântara. Qual é um país do mundo que não faz parte desse acordo? A China. Então, na verdade, foi colocado esse quesito, essa cláusula, esse artigo, para excluir a China da utilização da base de Alcântara. É claro que isso poderia ser revertido. Revertido como? Não pelo presidente Lula, mas através de um projeto de lei que muda este acordo com os Estados Unidos unilateralmente, que seja com vistas a ceder a base para a China. Isso seria muito difícil de ser feito no Congresso Nacional e criaria, óbvio, uma indisposição muito forte entre Brasil e Estados Unidos. Mas como a gente pode ler isto que mal apareceu na imprensa? Uma sinalização do governo chinês e do governo brasileiro ao governo dos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, agora a pressão dos Estados Unidos contra o programa Gripen brasileiro. O Gripen é da sueca Saab. Por que os Estados Unidos poderiam pressionar contra o programa Gripen? Porque os Estados Unidos têm empresas que vendem produtos para a Saab sueca, entre outros a Boeing. E através disso os Estados Unidos podem bloquear as exportações ou os acordos de produção do Gripen em países que estão ligados a esses produtos exportados a partir dos Estados Unidos. Mas qual é a sinalização que o governo brasileiro e o governo chinês fazem através desta proposta que muito rapidamente não foi levada adiante? A ideia de que há alternativas. Então, se há proibição para o Gripen, se a gente tiver dificuldade com o Gripen, tem um outro caça que nós podemos utilizar, que é o J-10. Lembrando, o J-10 entrou em operação recentemente no conflito entre Índia e Paquistão, e o J-10 teria derrubado aeronaves Rafale da Índia. O Rafale é o caça de última geração da França, é um dos caças mais caros do mundo, e o J-10 chinês derrubou estes caças franceses neste confronto recente. O caça J-10 é um caça de excelência, né, na aviação internacional mundial. E mais a cessão da base de Alcântara, tão cara para os Estados Unidos, mas
mas que poderia ser revertida em favor da China. Isto é um sinalizador geopolítico para os Estados Unidos de que o Brasil tem importância no cenário regional e tem parceiros internacionais que podem substituir os Estados Unidos. Para fechar o nosso vídeo, só uma lembrança da abertura do vídeo. Vejam a quantidade de eventos que estão diretamente relacionados à viagem da delegação brasileira ao Oriente e à China, a cúpula CELAC-China, que foi realizada, a 4ª reunião China-CELAC, e os outros projetos acessórios. Será que havia mais coisas a serem debatidas pela imprensa nessa viagem internacional do que a suposta gafe da primeira-dama Janja? Sim, tinha muito mais coisas. Insisto, não foi gafe coisa nenhuma. Isto não apareceu na imprensa chinesa, só apareceu na imprensa brasileira e tinha muito mais temas para serem trabalhados, como estes que nós vimos no nosso videozinho de hoje. São temas complexos, esse é apenas um vídeo que coloca uma sementinha de cada um desses temas. Quem quiser um aprofundamento acerca disso, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte!